No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 ações que estão muito baratas, baratinhas, segundo o meu método de seleção de ações. E, em outras palavras, vou te mostrar quais são as top 5 ações mais baratas da bolsa hoje. Da número 5 até a mais barata da bolsa. Sei que isso chama a sua atenção, eu sei que as pessoas clicam nesse vídeo, mas o mais importante não é isso. E sim é entender como investir com um método pode trazer muita, mas muita clareza. Então, antes de qualquer coisa, comenta aqui. Qual ação para ti é a mais barata da bolsa hoje? Vamos lá, na quinta colocação aqui no nosso top 5, a gente tem as ações da Priner, de código PRNR3, ou código difícil. A Priner, para quem não sabe, é a antiga Mills. E para quem não sabe, a antiga Mills e a atual Priner é uma empresa líder no segmento de serviços e manutenção industrial, com soluções para acesso a obras, habitat, engenharia de integridade e inspeção, isolamento térmico e pintura industrial. Isso tudo tendo participação em diferentes empresas, como a Smart Coat, a Isola Fácil, a Brito e Kirsch, a Gemaia Construtora, a Labtest e a Tresca. E interessante da Priner é que a maior parte das suas ações estão em free float, ou seja, estão aí na bolsa, na carteira de vários investidores. Recentemente, a Priner divulgou resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023, registrando um lucro de 123% a mais do que no trimestre anterior, chegando em 12,4 milhões. Sobre múltiplos, essa é uma empresa que não está com uma relação de preço para o lucro baixa, tampouco uma relação de preço para o valor patrimonial. Então você pode pensar, Miro, meu Deus, como é que ela está barata? E o fato é que ela está barata porque eu não olho nem para preço por lucro, nem para preço por valor patrimonial, e sim para earning yield, que coloca essa empresa com 27,45% de earning yield na quinta colocação no ranking das top 20 ações mais baratas da bolsa. Aí você pode ter pensado, poxa, Miro, mas eu nem conheço essa empresa, eu não entendi o que ela faz, como tu mostrou. Aliás, eu nunca vi alguém falando sobre ela, então por que tu acha que ela tá barata? A resposta basicamente é que eu fiz isso por conta de dois grandes investidores, Joe Greenblatt e Harry Markowitz. A começar por Joe Greenblatt. Quem é clubista, quem já apertou no botão de inscrição no sininho, é um dos primeiros 1 milhão de clubistas aqui, estamos chegando. E já viu vários vídeos, já me viu comentando sobre o Joe Greenblatt, um cara que mudou a minha vida, porque basicamente, lá em 2014, quase 10 anos atrás, quando eu já trabalhava no mercado financeiro, já era analista de valores imobiliários e trabalhava analisando ações em bolsa, eu investia muito inseguro com o processo. Eu estava numa empresa maravilhosa, com profissionais maravilhosos, mas eu tinha muita insegurança em pegar e projetar o resultado futuro das empresas, em chegar no gestor e falar, pô, essa ação aqui tá barata, essa aqui não tá, essa aqui vale a pena comprar, essa aqui não vale a pena. E o que começou a resolver esse meu problema de insegurança foi a leitura de um livro bem simples chamado The Little Book That Beats the Market. Um livro que me chamou tanto a atenção na época que a primeira coisa que eu fiz assim que eu acabei a leitura foi realizar um backtest, ou seja, testar aquela estratégia que eu tinha aprendido no livro para ver se ela teria funcionado bem no mercado brasileiro e mandado um e-mail para os meus colegas de trabalho na época, que começa assim: prezados, li durante a semana passada um livro, na verdade é mais um estudo chamado The Little Book That Beats the Market. E ainda meti uma crítica lá ao título do livro. E aí eu começo a explicar, né, quem era o Joe Greenblatt, qual era a origem da filosofia de investimentos dele, que é de Graham, e o porquê do livro e da tal fórmula mágica que ele apresentava naquele livro, em que eu ia destrinchando os aprendizados do livro, explicando, né, os resultados daquele primeiro backtest que eu tinha feito. Né? Eu li o livro, achei tão genial a parada que eu passei uma semana lá na URGS, aqui tendo acesso à Economática, para testar aquela estratégia na prática, e os resultados tinham sido muito bons. E esse livro me fez pensar tanto que eu comecei a ler tudo que podia, tudo que era livro de investimentos sobre estratégias sistemáticas, ou seja, com base em sistemas, né, puramente quantitativas, que olham apenas para números, de seleção de ações baratas. E por acaso, é o que eu ensino hoje, estratégia de seleção das ações mais baratas da bolsa. Mas falando em hoje, sexta-feira, é o último dia da última turma da história de vagas abertas para o Descomplicando o Mercado de Ações 2.0, meu treinamento completo sobre investimento em ações baratas. Vai te mostrar quais ações comprar, quando e quando vender, e que a última chance de entrar é hoje, e todos os alunos levam acesso vitalício ao ranking das ações mais baratas da bolsa, atualizado mensalmente. Última chance, né, a última chamada. A partir daqui eu nunca mais vou falar em redes sociais de DM. Então, aperta esse botão se você quer saber mais, ou no primeiro link na descrição. Seguindo a minha estratégia, que eu vou te explicar também um pouco mais ao longo desse vídeo, se você caiu de paraquedas aqui, se é o primeiro vídeo seu que você assiste, se for isso, comenta aqui. A quarta ação, né, nesse nosso top 5, a segunda que eu cito aqui, são ações da Taurus, de código TASA4. A Taurus basicamente atua nos segmentos de armas e acessórios, capacetes, acessórios, containers e plásticos, e que teve resultados piores no primeiro trimestre de 2023, abre aspas.
muito negativo. Falou alguém que eu não entendi quem, mas as ações caíram bastante depois que ela divulgou esse resultado. E embora, né, nesse ano elas tenham subido e estejam subindo quase 25%. A Taurus, diferentemente da primeira empresa que eu citei aqui, ela tem uma relação de preço por lucro baixa, de 5,34 vezes. E, além disso, o que eu olho, que é o tal do Earning Yield, está bastante alto, em 28,94% nesse mês. Ela, inclusive, está há bastante tempo aqui na minha carteira, dentro da minha estratégia. Que, por sinal, né, para quem é ligado e me ouviu falando agora do Joe Greenblatt, pode ter pensado, poxa, Ramiro, mas a estratégia do Joe Greenblatt, a fórmula mágica, olha para duas coisas, olha para o tal do Earning Yield e também para ROIC. Recentemente, inclusive, eu recebi um comentário assim, né, do Ronaldo, né, e fiquei feliz em ver esse comentário do Ronaldo, coisa rara de ver já uma galera falando sobre estratégias sistemáticas de investimentos aqui nos comentários. É sinal de que, de fato, a gente está chegando longe, está educando uma galera e mostrando uma forma diferente de investir. Deixa eu te explicar aqui que a fórmula mágica foi a primeira estratégia sistemática que eu aprendi e foi a primeira que eu fiz backtest. Eu li mais, acho que uma dezena de livros sobre esse tema, estratégias quant e seleção de ações. E o que eu entendi, o que fez mais sentido para mim, e consequentemente acaba sendo o que faz mais sentido para os meus clientes aqui de wealth, né, os serviços, o Clube do Valor presta, né, para ajudar investidores com 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, a conquistar a liberdade financeira, investindo com clareza. O que fez mais sentido para a gente foi a estratégia das ações mais baratas da bolsa, que é uma variação, né, da Magic Formula. É uma variação justamente sem o fator de qualidade da Magic Formula, que era medido pelo ROIC, ali segundo o Joe Greenblatt. E por que a gente segue uma variação que não olha para o fator de qualidade? Primeiro, o fato de a gente olhar para o Earning Yield, que é o lucro operacional dividido pelo Total Enterprise Value, nos faz olhar apenas para empresas que geraram o lucro operacional. Então, de certa forma, elas têm uma certa qualidade ali. Mas o principal motivo é que eu fiz o backtest dessas duas estratégias. Aliás, as duas estão lá no DMA, e não foi a última vez que eu falei DMA. Inclusive, eu ensino as duas ali no módulo 5, né? Primeiro eu ensino a Magic Formula e depois o método Clube do Valor, o método das ações mais baratas da bolsa. Inclusive, os alunos têm acesso ao ranking da Magic Formula também, que acaba sendo bem parecido com o nosso. Tem algumas diferenças, é claro, mas se você for ver, a Taurus está lá, né, no ranking da Magic Formula em segundo lugar, com um ROIC também alto, além de um alto Earning Yield. Aliás, a primeira também está lá em quarto lugar. Então, antes de citar aqui a terceira ação, a top 3, né, eis aqui uma explicação visual da nossa diferença com a Magic Formula. A gente segue exatamente esses filtros que estão na tela agora. Aliás, eles estão num e-book que eu escrevi sobre a estratégia, um e-book que explica sobre a estratégia das ações mais baratas da bolsa e revela 10 ações baratas nesse mês, que, aliás, você pode baixar de forma gratuita apertando nesse botão aqui. Se você quiser entender um pouco melhor essa estratégia que eu expliquei por cima aqui no vídeo, vai apertar esse botão, colocar seu nome e seu e-mail na próxima página e ter acesso a esse e-book. E basicamente a gente olha apenas para o Earning Yield de outra empresa que está com alto Earning Yield. A terceira é a Kepler Weber, de código KEPL3. Essa é uma empresa que desenvolve as atividades operacionais e industriais de produção de sistemas de armazenagem e conservação de grãos e que possui 5 centros de distribuição localizados em Cascavel, Paraná, Panambi, Rio Grande do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e Rio Verde, Goiás. E recentemente eu ouvi vários comentários de vocês pedindo para eu falar sobre essa empresa, mais especificamente sobre o seu desdobramento. O Everton pediu exatamente isso. E o Beto falou que a Kepler está com um preço bem atrativo, em abril teve desdobramento, o valor de compra de uma ação passou para 2 ações, significa uma redução de 50% do preço de compra e uma ótima oportunidade. Então, Beto, legal que você está aqui, legal que você é clubista, mas deixa eu te falar que, embora eu seja acionista de Kepler, eu gosto dela, seja a terceira ação mais barata nesse mês para mim, tem que ser bem franco e te dizer que o desdobramento não muda nada. Ela não ficou 50% mais barata por causa dele. Esse é um alerta para ti e para as outras 7 pessoas que deram like aí no teu comentário. Uma empresa faz um desdobramento, ela não muda em nada. Por quê, né? Porque o que é um desdobramento? As suas ações são multiplicadas a uma determinada proporção e a cotação da empresa é dividida nessa mesma proporção. Exemplo, o caso do desdobramento da Kepler foi um desdobramento de 2 para 1. Então, quem tinha 1.000 ações da Kepler passou da noite para o dia a ter 2.000 ações, só que a cotação da ação caiu pela metade, então o valor financeiro é o mesmo, não mudou nada, não ficou mais barata, não ficou mais cara, é um pouquinho de liquidez só. Lembra que muita gente comprava antigamente ações da Magazine Luiza, quando tinha desdobramento, que acharam agora voltou a ficar barata, meu Deus, vai subir muito. E nada a ver, né? Não à toa, as ações despencaram já de 2021 para cá. Não teve nada a ver com o desdobramento também. Mas enfim, é isso, tá? Esse é meu toque aí, meus comentários sobre o desdobramento. Antes de entrar aqui na top 2, tem gente que deve ter pensado, Ramiro, você comentou que seleciona essas ações aí por causa do Greenblatt e do Markowitz. O Greenblatt já falou bastante. Agora e o Markowitz, hein?
nunca te vi falar sobre ele. E é verdade, né? Eu raramente falei sobre o Markowitz aqui, e ele recentemente faleceu, inclusive, descansa em paz, estava bem velhinho já. Mas basicamente esse cara, ele foi o criador da teoria moderna de portfólio. É basicamente uma solução matemática elegante para ajudar gestores de investimentos e investidores a entender qual é a carteira ideal de longo prazo, qual é aquela combinação entre diferentes classes de ativos, ações norte-americanas, renda fixa, fundos imobiliários, ouro, etc., que vai proporcionar, em tese, a melhor relação de risco e retorno para o longo prazo. E, embora não siga exatamente o método dele, a gente não tente aqui encontrar a fronteira eficiente, eu tive uma grande lição com o Markowitz, que foi a lição de, para cada pessoa, para cada investidor, entender qual é a carteira ideal de investimento. Só que não analisando o que ele analisava, né? A covariância, a correlação entre classes de ativos, e sim analisando cada um dos investidores. Então aqui no nosso serviço de Wealth, para investidores que, sei lá, estavam na poupança, não tem muita experiência com investimentos, a gente nem sabe se tem muita tolerância ao risco, isso é uma carteira com peso muito maior em renda fixa, respeitando a pequena experiência dessas pessoas. Agora, para investidores que já investem há muito tempo e daqui a pouco chegaram só com ações brasileiras na carteira, a gente vai organizar a carteira desses caras para criar uma alocação ideal que tenha uma maior diversificação, com peso maior em renda variável. Enfim, para cada cliente, para cada história, uma carteira específica. É isso que a gente faz aqui nos nossos serviços de Wealth do Clube do Valor. A minha, por exemplo, é essa, né? A minha carteira de longo prazo ideal é ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários, porque eu entendo que sou um cara bem tolerante ao risco. E mais, tá? Teve uma famosa entrevista com o Markowitz, do Jason Zweig, em que ele perguntou: e aí, Markowitz, como é que você investe? E Markowitz respondeu que, olha, embora ter criado toda a minha teoria, a minha alocação ideal é metade de ações, metade de renda fixa. Enfim, o legal aqui no clube é que a gente pode analisar a tua carteira. Se tiver um bom patrimônio, 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 15 milhões, quer ter uma segunda opinião, quer ter mais segurança para ver se você está investindo corretamente, para entender se tem algum ponto de melhoria, a gente tem aí vagas abertas também para uma sessão de análise gratuita de carteira, em que a gente basicamente vai entender como é que você está investindo, vai mostrar qual é a sua alocação de ativos ideal, vai destrinchar essa alocação de ativos ideal e depois de te entender, a gente vai eventualmente fazer uma sugestão de mudança para você passar a investir com mais estratégia. Enfim, se você quiser ter acesso a essa reunião, basta preencher esse formulário que vai estar nesse link aqui, se eu não me engano, o terceiro link na descrição. Dito isso, no nosso ranking top 2, a gente tem lá as ações da metalúrgica Gerdau, de código GOAL4. A metalúrgica Gerdau investe basicamente ações da Gerdau, e a Gerdau é uma das maiores empresas brasileiras e mundiais na produção e exploração comercial de produtos de ferro, aço e outros metais, que também está na nossa carteira há um bom tempo, e está com múltiplos bem descontados. Essa sim, está com baixo preço lucro, está com baixo preço para o valor patrimonial e alto earning yield, a segunda ação mais barata da bolsa. Ela só não está mais barata do que outra gigante brasileira, que a gente já tem aí, acho que há 1 ano e meio, a gente foi muito criticado por ter comprado ações dessa empresa, mas que aí o teste de tempo mostrou que elas de fato estavam baratas, a performance foi de quase 100% desde que a gente comprou. Aliás, ainda, né, passa por um período de impopularidade, múltiplos muito baixos, que são as ações aí da Petrobras, com preço por lucro de 2,16 vezes e um PVPA de 0,98, além de um earning yield de 46,83. Agora o negócio é o seguinte, citei aqui 5 ações baratas e eu escrevi um e-book com 10 ações baratas explicando a metodologia, eu citei ele agora há pouco. O link para download vai estar aqui. Demais links, DMA, análise de carteira na descrição. E aqui, se você quiser seguir no YouTube vendo mais vídeos aqui do clube, vai o link para um vídeo sobre como ações podem te ajudar a conquistar a sua liberdade e independência financeira. Grande abraço e até mais.